Você já parou para pensar como uma das construções mais grandiosas da história foi erguida? As pirâmides do Egito, com mais de 4.500 anos, continuam a fascinar e despertar a curiosidade de milhões de pessoas no mundo inteiro. Como foram feitas? Para que serviram? E por que elas ainda estão de pé desafiando o tempo e a lógica? A história dessas gigantescas estruturas é repleta de mistérios, engenharia avançada e simbolismos que até hoje nos intrigam. O que será que motivou a construção dessas maravilhas? O que podemos aprender com essas estruturas impressionantes que sobreviveram ao teste do tempo? Hoje vamos explorar juntos a origem das pirâmides do Egito e desvendar alguns dos segredos que elas guardam. E aí, mentes curiosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Sol e hoje vamos embarcar em uma jornada incrível para explorar uma das maiores maravilhas da história, as pirâmides do Egito. Essas estruturas monumentais têm fascinado pessoas ao redor do mundo por mais de 4.500 anos e até hoje elas continuam a ser um dos maiores enigmas da humanidade. Vamos descobrir juntos como essas impressionantes pirâmides foram construídas, quais segredos elas escondem e por que continuam a intrigar tantos historiadores quanto turistas. Será que as respostas para essas perguntas estão enterradas nas areias do tempo? Ou será que ainda há algo mais a ser revelado? Prepare-se para uma aventura no tempo, onde exploraremos a engenharia, os mistérios e o simbolismo por trás dessas grandiosas construções. As pirâmides do Egito têm suas raízes em uma das civilizações mais antigas e influentes da história. Elas surgiram por volta do ano 2700 a.C., durante o período conhecido como Antigo Reino, uma era de grande poder e riqueza para o Egito. Naquela época, o Egito era governado por faraós poderosos que buscavam maneiras de perpetuar seu legado não apenas na terra, mas também na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que os faraós não eram apenas governantes terrenos, mas divindades vivas. Quando morriam, acreditava-se que suas almas fariam uma jornada para o além. As pirâmides foram projetadas como monumentos funerários, servindo de morada para o faraó no pós-vida. E por isso a arquitetura destes túmulos foi pensada para durar pela eternidade. Durante o Antigo Reino, a construção das pirâmides tornou-se uma das principais expressões do poder e riqueza. Durante o Antigo Reino, a construção das pirâmides tornou-se uma das principais expressões do poder e da riqueza dos faraós. Essas estruturas eram muito mais do que simples tumbas. Elas eram o epicentro da vida religiosa e cultural do Egito. A construção das pirâmides não era apenas um esforço monumental em termos de recursos e força de trabalho, mas também um testemunho do poder absoluto dos faraós e de sua habilidade em mobilizar vastos recursos e trabalhadores. Então, basicamente, o que temos aqui são tumbas gigantes feitas para garantir que os faraós fossem para o outro lado, com estilo e com um pacote VIP completo. É como se os egípcios quisessem garantir que seus governantes fossem acompanhados de uma verdadeira mansão eterna. Agora, uma das perguntas mais intrigantes entre cientistas e historiadores: como essas construções foram erguidas? Sem tecnologia moderna, sem guindastes ou qualquer ferramenta avançada. Tudo o que os egípcios tinham eram ferramentas de cobre, madeira e a força humana. Milhares de trabalhadores foram mobilizados para essas obras monumentais. Mas ao contrário do que se pensava antigamente, a maioria desses trabalhadores não eram escravos, mas sim agricultores que ajudavam na construção durante as cheias do Nilo, quando não podiam trabalhar nas plantações. Os blocos de pedra usados na construção da Grande Pirâmide, por exemplo, pesavam até 15 toneladas cada. Você sabe o peso que é isso? Pois é. E a Pirâmide Quéops, a maior de todas, foi feita com cerca de 2,3 milhões de blocos. O processo de extração e transporte dessas pedras é um verdadeiro feito de engenharia. A construção das pirâmides
envolvia a utilização de rampas, que poderiam ter sido construídas de diferentes formas, retas, em espiral ou em zigue-zague. Recentemente, algumas descobertas sugerem que os egípcios também podem ter utilizado uma técnica de rampa interna, onde a rampa era construída dentro da própria pirâmide à medida que a estrutura se erguia. Imagina só, você acorda numa segunda-feira de 4.500 anos atrás e o chefe diz: hoje a tarefa é carregar esse bloquinho aqui de 15 toneladas. Bem suave, né? Se a gente acha cansativo carregar a compra do mês, imagina transportar toneladas de pedra. Bem, mas com toda essa grandiosidade vieram também os mistérios. Muitos pesquisadores ainda debatem sobre como exatamente as pirâmides foram construídas. Teorias variam desde o uso de rampas gigantes até a ideia de que algum tipo de tecnologia desconhecida foi empregada. Outro mistério intrigante é a forma triangular das pirâmides. Alguns estudiosos acreditam que a forma era simbólica, representando os raios de sol que conectavam o faraó com o deus solar Ra. Além disso, as pirâmides eram uma maneira eficiente de distribuir o peso de maneira equilibrada, garantindo que a estrutura não desmoronasse. Os egípcios tinham um profundo conhecimento de astronomia e matemática, e algumas pesquisas sugerem que o alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais pode ter sido intencional. Isso pode indicar um conhecimento avançado sobre a posição da Terra e os movimentos celestiais. Se os egípcios fossem engenheiros de prédios hoje, acho que a gente estaria morando em pirâmides no meio das cidades. Já imaginou? Com certeza, o trânsito seria muito mais interessante com esses prédios em formato de triângulo. A mais famosa de todas, claro, é a Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Ao seu lado, temos as pirâmides de Quéfren e Miquerinos, formando uma paisagem icônica que ainda atrai milhões de turistas. Uma curiosidade fascinante é o alinhamento dessas pirâmides. Elas estão quase perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais da Terra, o que pode indicar um conhecimento avançado sobre astronomia. Além disso, algumas teorias sugerem que a construção dessas pirâmides estavam relacionadas a um complexo sistema de templos e estruturas religiosas. Se a pirâmide de Quéops tivesse um GPS, aposto que seria mais preciso do que o meu celular. Eles definitivamente sabiam como alinhar as coisas com perfeição, sem precisar de tecnologia moderna. As pirâmides são uma verdadeira prova do engenho humano e da determinação de uma civilização em deixar uma marca que durasse para sempre. Elas carregam mistérios que talvez nunca sejam totalmente desvendados, mas a sua presença nos lembra da incrível capacidade do ser humano de sonhar e construir o impossível. Essas estruturas não são apenas monumentos de pedra. Elas são símbolos de um tempo em que a humanidade acreditava que podia alcançar a eternidade através da engenharia e da fé. E ao contemplar essas maravilhas, podemos nos inspirar a buscar nossa própria marca no mundo. E fica a reflexão: será que daqui 4.500 anos alguém vai estar falando das construções que fazemos hoje? Imaginem só, em um futuro distante, se as cidades que estamos construindo agora ainda fossem um tema de fascínio e debate. Nossos arranha-céus, pontes e até mesmo nossas obras de arte poderiam ser analisados e admirados como as pirâmides são hoje. Legal, né? Cada era deixa suas marcas na história e talvez nossos projetos atuais também sejam vistos como grandes realizações para futuras gerações. Quem sabe os edifícios que projetamos agora se tornem símbolos de nossa própria civilização, mostrando não apenas nossa capacidade técnica, mas também nossos valores, sonhos e inspirações. E enquanto refletimos sobre o legado das pirâmides, é interessante pensar sobre o que o futuro dirá sobre nós. O que será que os arqueólogos do amanhã vão encontrar? Nossas criações também terão histórias e mistérios fascinantes para contar? Se continuarmos a sonhar e inovar, certamente deixaremos um impacto duradouro.
assim como as pirâmides. Então, mentes curiosas, se vocês curtiram essa viagem e querem continuar descobrindo curiosidades sobre o mundo, já sabe, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E compartilha também com quem adora aprender coisas novas. E se tiver alguma curiosidade ou tema que você gostaria de ver por aqui, deixa aqui nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo não é sobre isso. Vamos seguir explorando juntos o mundo fascinante ao nosso redor. Até o próximo!